Olá, estamos aqui com mais um programa Educare para falar de educação, comportamento, sociedade, enfim, diversos assuntos relacionados ao nosso dia a dia. E hoje um assunto muito importante, que muitas vezes, quando ouvimos falar em violência doméstica contra crianças, pensamos que são só nas classes menos desfavorecidas. E a violência, infelizmente, tem ocorrido cada vez mais. Para falar desse assunto hoje, para esclarecer, recebemos Lígia Vesaro Cavarieri, que é psicóloga e coordenadora técnica do CRAME. CRAME, que é o Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância. Lígia, obrigada pela sua presença e parabéns por desenvolver um trabalho tão importante para realmente cuidar e proteger as nossas crianças. Na verdade, eu que agradeço o convite, e a oportunidade, porque para a gente, sempre que nós temos a possibilidade de estar na mídia, atingir um público maior, não deixa de ser um trabalho de prevenção, de conscientização, no sentido tocante à violência, qualquer que seja, que aflige as crianças e os adolescentes. Porque a questão da violência, as pessoas de uma forma geral, quando se fala violência, pensa na questão física. Só que isso vai além, né? Vai, Eu acho que as pessoas pensam na questão física e em questões mais severas, onde deixam muitas vezes marcas, consequências, sequelas físicas. E a violência ela é muito mais sutil. É muito fácil nós nos identificarmos quando nós sofremos a violência. Seja a violência no trânsito, seja a violência urbana, se fala muito nisso. Mas às vezes a gente não percebe a violência que acaba acontecendo dentro dos próprios lares, que é a que mais atinge crianças e adolescentes na realidade. Então, a violência é qualquer ato, que você está tirando a humanidade do outro. Então, porque na realidade, quando eu cometo uma violência, seja um tapa, seja um grito, seja um xingo, acho que a gente pode falar dos tipos de violência, na realidade eu estou desabafando, eu estou descarregando uma raiva e eu estou desprovendo o ser humano da qualidade dele de humano. Eu acabo tratando ele mesmo meio como um objeto que não atendeu a minha expectativa. Então, você falou da violência física, é verdade, acho que é a que mais aparece, é a que apresenta mais evidências, seja pelas marcas que ela apresenta, mas nós do CRAME somos radicalmente contra qualquer forma de violência. Para a gente, uma palmada é violência, um puxão de orelha, uma violência, e a gente costuma dizer que o termômetro é assim, a gente se colocar no lugar da criança. Então, assim, porque muitas vezes os pais estão educando e eles falam muitas vezes 1000 vezes antes de bater no filho, Fala uma, fala duas, fala 3, fala 10, fala 1000, e quando não adianta, bate. Então, a gente fala assim, quando o diálogo não vale, a força vale. Só que nós adultos também erramos. E será que nós damos direito, as pessoas a nos corrigirem dessa forma, um tapa na cara? Não se faz essa equivalência, quer dizer, com a criança pode, porque a criança sente diferente. Então, porque parece que está educando, é incoerente, porque nós adultos sabemos, e às vezes fazemos as coisas erradas. Isso não dá o direito do meu marido me bater, meu chefe me bater, porque eu errei. Eu posso ser corrigida, e a gente fala que a criança precisa ser corrigida, ser colocado limites, mas que não precisa do uso da violência e não se deve. Então, a violência física, a gente está falando desde a palmada até quadros de espancamento. Acho que você falando tem outros tipos de violência, tem as violências mais sutis, que a gente fala violência psicológica. O que é a violência psicológica? É xingar a criança, é gritar, é humilhar, é dizer, você não devia ter nascido, você só veio para atrapalhar a minha vida, enfim, você atrapalha tudo, não faz nada direito, ou então rejeitar, ignorar, comparar. Muitas vezes a gente vê os pais comparando os irmãos, e quem que gosta de ser comparado? De forma nenhuma. De forma nenhuma, então isso é uma violência. Então, realmente, tem vários tipos, o abuso sexual, também é um tipo de violência muito comum que atinge crianças e adolescentes. Acho que, na realidade, acho que cerca de 30% das famílias que a gente atende são casos de abuso sexual. Então, que vai desde também, do espiar, não precisa ter contato físico, do espiar a criança, do exibir os órgãos sexuais, até a questão mesmo de toque, carícia, sexo oral, não precisa chegar estupro, no contato. Não precisa chegar a um contato para ser abuso, E situações de negligência, porque a gente imagina a violência como algo que eu pratico, ativo. E nos omitirmos nos cuidados com uma criança, ou adolescente, também é uma forma de violência, a negligência, privar de alimentação, não ter cuidados na área da saúde, Muitas vezes a gente vê crianças que ficam em creche, assim, horas esperando e os pais não aparecem para buscar. Então é um contexto muito amplo. A gente sabe que essas famílias também muitas vezes são violentadas. E acabam ficando nessa situação. Mas você falou algo muito interessante, na realidade,
Se pensa muito nas crianças e adolescentes de classes socioeconômicas desfavorecidas. E realmente o maior número de casos que a gente tem é dessa população, mas não é que é onde acontece mais casos, né? Muitas vezes eles moram em barracos, em casas de madeira, eles não têm privacidade. Então aí qualquer vizinho ouve se, né, se a criança chora, se existe uma briga. Mas, querendo ou não, então, até por conta das notificações virem à tona, né, essas situações, essas crianças estão até mais protegidas. Né, porque a escola pública denuncia, geralmente a saúde pública denuncia, o que não acontece, né, num colégio particular, num médico particular. A coisa fica realmente, né, mais camuflada, digamos assim. Eu trabalho com professores também e... Olha, várias vezes relatos de professores, principalmente de maternal, de berçários, da criança sair com a fralda num dia e voltar com a mesma fralda no dia seguinte. Quer dizer, a criança saiu da escola às 6 horas da tarde, passou a noite com a fralda e foi com a mesma fralda. Casos de professores precisarem conversar com os pais, porque a criança vinha assada na segunda-feira, a escola tratava a semana toda, passava o final de semana, quer dizer, é uma forma de negligência porque você está deixando de atender as necessidades básicas da criança. Né? Aí que vem a violência, porque você está deixando de cuidar da criança na necessidade básica, de atenção, de carinho, ou de alimentação, enfim. Que vai trazer consequências para a saúde dela, para o desenvolvimento emocional, para os relacionamentos dela. Né? Vai deixar as feridas da mesma forma. Né? E dados que você me passou, vocês atenderam ano passado 723 famílias. Isso. E você colocou o percentual da questão sexual, 30%, é a maior ou a violência física ainda é a mais aparente, digamos assim? Na realidade, sim, o CRAM ele atua nos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema. Certo. Né? Então, essas famílias são encaminhadas pelos conselhos tutelares, né? Enfim, pelo Poder Judiciário, pelos serviços de assistência social. Então, assim, na realidade, esses casos já foram notificados ou denunciados quando chega até o CRAM, já foram, né? Então, dessas famílias, né, que eu posso dizer assim, então, o maior número é de violência física. Porque eu falei, é até mais fácil de se identificar para notificar. Como é que você vai, às vezes, suspeitar que uma criança está sofrendo abuso sexual? A violência física, ela deixa marcas mais visíveis, né? Então, vamos dizer que, assim, vai que 51% dos casos é de violência física, 31% de violência sexual, 11% foram de casos de violência psicológica e aí os 7% restantes ficou na negligência. É lógico que a gente costuma dizer assim, que uma violência não acontece de uma forma isolada. Né? Então, a violência psicológica, ela está presente em todas as outras formas de violência. Porque quando eu bato numa criança, então assim, eu não estou no momento calmo, de total lucidez. Então, na realidade, eu já esgotei todos os meus recursos. Então, não é assim que eu falo, né? Vem cá, queridinho, lindinha, mamãe não tá brava. Eu estou fazendo isso só para te ensinar. Não, eu já te falei 1000 vezes, já né? Então, assim, porque você não tem jeito. Então, eu já estou cometendo a violência psicológica, né? O abuso também, o abuso sexual. Quando você está abusando de uma criança, você está ferindo o psiquismo dela, né? Então, a violência psicológica está em todas. Sim. A gente diz que essa classificação assim, é do que predomina, de como foi notificada a situação. Mas uma divisão ali para se ter estatísticas. Isso, enfim, mas você começa a atender por um motivo e você vai vendo que tem outros tipos de violência. Tá? E prevenir essas questões é muito complicado tratar, porque culturalmente, né, a nossa sociedade aceita que se eduque a criança, né? Através da palmada, do tapinha, né? Do puxão de orelha. Você falou de escola, né? Quantas vezes os professores nos dizem, e não ouve o pai dizer, né? A mãe dizer, olha, se ele não te obedecer, não te respeitar, né? Pode pôr de castigo, pode puxar a orelha. Então, se o pai está delegando isso a um terceiro, imagina o que acontece dentro de casa. Sim. Então, culturalmente, a nossa sociedade aceita essa forma, né? Aceita. E isso é muito complicado, porque a gente tem que romper com uma cultura estabelecida, né? Até se colocou uma questão jurídica em relação a isso, houve muita discussão, debate, mas quem manda na minha casa sou eu, né? Então, ainda é o que você colocou, né? A questão cultural ainda é muito aceitável, né? Ou mesmo, eu acho que culturalmente isso está mudando um pouco, mas ainda a questão assim de se utilizar essa violência como forma de correção, né? Então, você é um vagabundo mesmo, né? Achando que a criança psicologicamente
ela não tem condições de, bom, meu pai está falando que eu sou um vagabundo, minha mãe está falando que eu sou um vagabundo, então eu vou querer melhorar. Normalmente a criança aceita isso como verdade e aí que ela começa realmente a agir. Porque se meu pai e minha mãe Ou estão agressivo. dizendo, né, eu sou vagabundo, Eles são eu os sou burro, eu adultos. não aprendo ninguém, eu devo ser, então. Então né? ela assume Ela aquele assume papel que está sendo dado, aquele rótulo que está sendo dado a ela, e ela não tem força interna para poder reagir contra isso. Na realidade, né, acho que muitas vezes nós não percebemos enquanto adultos que nós ensinamos a criança também a ser violenta, né? Sim. Porque é o exemplo que eu dei, né? Eu falo 1000 vezes, não teve jeito, eu bato, eu estou ensinando o quê? Quando o discurso não vale, porque eu tentei, né? A força vale, assim né? que se resolve. Porque eu só bato porque é mais fraco também, porque se alguém maior que eu não Exatamente. concordar comigo, eu não vou bater, né? Exatamente. Aí a criança chega na escola, ela fala uma vez com o amiguinho, 2, 3, ele não concorda, ela desce a mão. Sim. Aí a professora chama a mãe, né? Chama o responsável. Seu filho está agressivo. Aí o pai chega em casa com a criança e fala assim, mas com quem você aprendeu isso, criatura? Né? A gente Como não se percebe, ele não fosse agente dessa... o que a não gente está tivesse ensinando, inserido. né? É O que a gente está verdade. ensinando para a criança. É verdade. Nós estamos falando sobre violência infantil, doméstica, né, mas relacionada às questões familiares, e você pode participar do nosso programa mandando e-mail para programa.bc@netservicos.com.br. Importante colocar a cidade onde você mora, e você também pode nos seguir no Twitter, no @programa Educare. Essa questão da violência, como a Lígia colocou, tem também a questão preventiva, mas é mais complicada de ser feita, né, Lígia? Acho que até quando a gente for falar um pouquinho do trabalho, assim, a gente tem que adotar algumas estratégias para conseguir atingir os pais, né? Porque senão realmente ninguém vai aparecer se você falar, olha, vai os profissionais do CRAMI, que é um local especializado em violência, para discutir sobre violência familiar. Não vai aparecer ninguém, Sim, né? Enfim, sim. as pessoas nem acham que aquilo que elas fazem em casa é uma violência, elas acham que, que elas estão educando, né? Então, a gente vai ter algumas estratégias. A gente fala, olha, vem assistente social, vem um psicólogo, para discutir relacionamento pais e filhos, dificuldades na educação, porque todo mundo se identifica. Quem não tem dificuldade? Sim, né? sim. Então, a gente vai adotando algumas estratégias. Até porque, independente, no meu caso, eu já era educadora, quando tive, mas eu nunca fui mãe. Não vem, o pessoal brinca, não vem com manual de instruções, né? E tem muitas coisas que você traz do seu convívio, enfim, você acaba reproduzindo, né? E as questões ligadas ao trabalho com as famílias, nós vamos falar no nosso segundo bloco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.